E qual é a melhor forma de treinar alguém? Eu vou te dar 3 ideias, ok? Algumas pessoas treinam mostrando para a pessoa, né? Então, ela vai lá e mostra, explica, explica, explica. Então, mostrando, explicando, mostrando ou explicando, ok? Outras pessoas fazendo, elas fazem para que ele possa ver. E tem um terceiro grupo de pessoas que consegue treinar perguntando. Qual dessas 3 formas você vai ter resultados mais rápidos na tua empresa? Mostrar e explicar, né? Fazer ou perguntar. A forma onde você tem melhores resultados é quando você pergunta. Inicialmente, você pergunta, você tem uma tarefa, a tarefa é colocar água no copo. Então, você pergunta, como é que você colocaria água no copo? Sabe por que isso? Porque enquanto você está explicando, 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 falando, 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 a mente da pessoa, tchum, vai embora. A pessoa está pensando no churrasco, na namorada, no time de futebol e qualquer outra coisa. E outro ponto, às vezes o vocabulário dela é diferente do seu. E ela simplesmente não entende o que você fala. Porque tem coisas que para você é muito óbvio, porque você já faz isso há muitos anos, e que para ela é uma grande novidade. Às vezes ela perde um passo. Você foi falando, mostrando, falando, mostrando, falando, mostrando, falando, mostrando, e ela perdeu um pedacinho. E sem aquele pedacinho, nada acontece. Entende? Por isso que mostrar é frágil, porque você não se assegura do aprendizado. Fazer, então, nem pensar. Fazer para a pessoa aprender é o pior de todos. E eu posso te dar exemplo de todas as formas. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo consultoria num restaurante de estrada, um restaurante grande com 54 empregados. Não era um restaurante pequeno. E então eu estava entrevistando os empregados, né? Na época que eu ainda fazia consultoria, pegava meu carro, ia até a empresa, né? Hoje eu consigo falar com todos vocês ao mesmo tempo. E aí, eu pegava meu carro, ia até eles e simplesmente, quando eu estava entrevistando as pessoas, eu perguntei para a dona do restaurante, né? E para o dono do restaurante, era um casal. Eu perguntei para eles, como é que vocês treinam seus empregados? E a dona disse, eu vou lá e eu mostro para eles como é que faz. Eu treino eles todos os dias. E aí eu fui perguntar para o empregado, por acaso, a dona do restaurante, ela treina vocês? Não, nunca treinou. Certeza, ela nunca treinou? Hum, por acaso, ela não vem aqui na parte de vendas do balcão, tal? Ai, vem, nem me fale que ela vem. Às vezes eu estou atendendo o cliente, ela entra na frente e começa a atender, e ela fica fazendo assim, caras e bocas assim, e ela insiste que o cliente tome refrigerante, o cliente nem quer tomar refrigerante, eu já conheço ele não toma. E ela fica insistindo que quando ela sai, o cliente fala: se essa mulher voltar aqui, eu não volto nesse restaurante. O que eu estou contando para vocês, gente, é um caso real. Simplesmente a dona do restaurante tinha a percepção de que ela treinava fazendo. Ela fazia e queria que as pessoas aprendessem. E as pessoas não tinham a menor percepção de que isso era treinamento. Isso é um caso real. Fazer não funciona. Porque quando você está fazendo, está usando recursos intelectuais que você tem. Você está usando habilidades que você tem, habilidades que você tem. Não tem jeito, você está lá fazendo. É como se você estivesse exibindo as habilidades. E para você é tão fácil fazer que dá até raiva para a gente que está começando. Você já reparou isso? Alguém vem te ensinar uma coisa no computador e fala, É fácil, daqui eu faço. eu fico assim, isso não é ensinar, isso é exibir, né? Isso é se exibir. Então, de verdade, fazer não é o que vai te trazer mais resultados. Mostrar e explicar, a pessoa desaparece. Eu vou contar um caso da empresa, da minha empresa, ok? Isso aconteceu há mais ou menos 25 anos. Carmen, 25 anos! É, gente, meu primeiro CNPJ eu abri em 1992.
Então, já faz muito tempo. Isso aconteceu quando nós estávamos 23 anos aproximadamente. Ele estava implementando um sistema que fazia a leitura, né, dos currículos em papel. Ele chamava Omnipage, um software que transcrevia isso em Word. Aproximadamente era isso que ele fazia. Então, a recepcionista estava sendo promovida para fazer seleção e a pessoa que ia entrar a trabalhar, que foi escolhida, participou de processos e tudo mais, ela iria assumir a recepção. E a recepcionista atual ia treinar a outra, e quando a outra já estivesse ok, ela passaria integralmente para outro departamento. E então, logo no primeiro dia de trabalho, era ela responsável por fazer toda a integração da outra pessoa. E então, a minha recepcionista começou a explicar para a novata tudo o que ela tinha que fazer e pediu que ela anotasse. Vai anotando item por item. Então, ela mostrava e fazia, e explicava, e mostrava, e fazia, e explicava. Ela usou todos os recursos possíveis. E depois ela conferiu no caderno da pessoa se a pessoa tinha anotado tudo que ela havia ensinado. Então, ela deixou a pessoa trabalhando o dia todo. E quando eu voltei para a empresa no final do dia, adivinha o que aconteceu? Não tinha nenhum currículo salvo no sistema. Porque durante todo o processo tinha um itemzinho que é quando você transformava de imagem para Word e que essa pessoa não entendeu. Ela fazia do jeito que ela entendeu. E aí eu chamei a minha recepcionista e eu falei assim, escuta, nós não combinamos que você ia estar treinando, mas eu treinei? Mas você acompanhou? Eu perguntei se ela tinha dúvidas. E o que foi que ela te respondeu? Ah, ela respondeu que não tinha dúvida nenhuma. Now the world don't move to the beat of just one. Dono de empresa, seja sincero, em algum momento você já perguntou para alguém se essa pessoa tem dúvidas? Essa é a primeira coisa que não funciona. Por quê? A pessoa entendeu aquilo que ela entendeu. E a minha recepcionista ficou muito brava, muito nervosa. Ela falava assim: não é possível. Ela disse que tinha entendido. Como é que ela me faz um papelão desse? Eu falei: ué, mas ela entendeu aquilo que ela entendeu. Ela mentiu. Eu falei: não, ela não mentiu. Ela respondeu o que você perguntou. Você acha que a tua pergunta está correta? Mas o que eu poderia ter perguntado? Eu, exatamente, o que você poderia ter perguntado, né? Então, ela poderia ter perguntado o que ela havia entendido e como ela iria fazer aquilo. Então, num processo de treinar alguém, é fundamental você perguntar o que, para quê e como. São 3 perguntas que vão salvar o teu treinamento. O que a pessoa tem que fazer, ou seja, qual que é o próximo passo, né? E para que ela faz aquilo? Porque às vezes a pessoa não tem noção nenhuma da importância daquilo que ela está fazendo. E aí ela vai acabar fazendo de qualquer jeito e depois lascou. Já pensou? E então é muito importante saber como ela vai fazer. E no como, ela vai descrever o que ela vai fazer etapa por etapa. Carmen, mas eu não tenho esse tempo todo na minha empresa. Então, amargue seus resultados. Por quê? Quando você faz desta forma que eu estou te explicando, a pessoa passa a ter um processo daquilo que ela tem para fazer. Carmen, mas ela é uma vendedora, ela é caixa, ela trabalha no operacional. Não importa. É importante que ela tenha um caderno para que ela possa fazer anotações sobre coisas da empresa e que lá ela anote o que e como ela vai fazer. Aquilo que para você é normal, é comum, é tradicional, para ela não. E é comum também o dono de empresa não conseguir sair da empresa porque ele é o rei das respostas. Muitas vezes o seu empregado bate lá na tua porta, vem falar com você, ele quer saber alguma coisa e adivinha o que você faz? Enche o peito e responde. Em lugar de perguntar, e sempre que você responde, sempre que você responde, sempre que você responde, você começa a gerar uma dependência. Ele começa a se tornar totalmente dependente de você. E ele é quem passa a mandar na tua agenda, não é você. Então, é comum o dono de empresa chegar na empresa, ter um monte de coisas para fazer, o dia acaba e ele não dá conta. Porque é o teu empregado que está te interrompendo para te fazer perguntas o tempo todo. Carmen, mas esse é o meu papel, responder perguntas. Não, 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 não.
O teu papel é dirigir a empresa. Você é o diretor da empresa. O teu papel é dar a direção de para onde eles vão. E para que você se assegure de que eles vão para a direção correta, é que você faz as perguntas. Mas como você vai fazer? Para que você vai fazer? Isto é fundamental para que você possa ter paz, para que você possa ter tempo livre. Você precisa desenvolver e acompanhar essas pessoas até que elas comecem a fazer as coisas por si só. E aí você parabeniza e assim você começa a conseguir se desligar da empresa. Cada um sabe o que tem para fazer.